Graças a Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, o nosso assunto nesta noite é sobre da queda à mesa do rei. E nós vamos falar hoje, antes de lermos o texto, de uma pessoa que nasceu num contexto de honra, nasceu num contexto de rei, nasceu num contexto em que tinha tudo para dar tudo certo. Mas, de repente, acontece algo na vida dessa pessoa que ele perde tudo, tudo. E eu não estou falando de Jó. Nós vamos falar hoje sobre Mefibosete. Amém? Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. 2 Samuel, capítulo 9, amém? O texto diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Amém, irmãos? Bom, vamos lá. O que essa história vai falar para nós nesta noite? Essa história vai trazer uma ideia de como é maravilhosa e soberana graça de Deus. Como que a graça de Deus restaura a nossa vida. Obrigado, meu amor. Como que a graça de Deus transforma a nossa vida. Como que a graça de Deus pega aquele que está excluído e traz para a sua presença. Então vamos contar um pouquinho sobre Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. Logo, Mefibosete, ele era neto de Saul. Ou seja, na naturalidade, Saul morrendo, Jonatas assumia, depois Mefibosete. Ele vinha de uma família, de uma linhagem real. Ele tinha tudo para viver no palácio. Ele tinha tudo para dar certo. Só que diz a palavra de Deus que houve uma guerra. E nessa guerra o rei Saul morreu. E junto com o rei Saul morreu também Jonatas, seu pai. E aí, aqueles homens que venceram a guerra entraram aonde Mefibosete estava com a sua ama, porque Mefibosete aqui, nessa história, ele tinha apenas 5 anos de idade. E quando eles invadem aquele local que estava ali, a ama com Mefibosete, ele cai. E quando ele cai, ele fica coxo, aleijado das 2 pernas. E ali, a ama, com medo de matarem Mefibosete, leva Mefibosete para um lugar chamado Lodebar. E nesse lugar chamado Lodebar, Mefibosete passou ali toda a boa parte da sua vida naquele lugar. E eu quero fazer uma análise aqui. Imaginem você viver, nascer numa família real, nascer numa linhagem real, nascer para ser rei, nascer para ser próspero, nascer para desfrutar de algo bom, e de repente você se vê em um local que não é mais aquilo que você esperava. E foi isso que aconteceu com este menino, com esse herdeiro. Foi isso que aconteceu. Essa queda de Mefibosete diz a palavra de Deus que essa queda deixou ele aleijado, deixou ele
sem condições. E veja que naquela época, irmãos, qualquer pessoa que possuísse uma deficiência física, ela não poderia entrar no templo para adorar, ela não poderia frequentar alguns lugares, havia uma discriminação com aquele tipo de pessoa, mas havia um lugar onde essas pessoas habitavam. Esse local era conhecido como uma cidade de refúgio, uma cidade mais pobre, uma cidade seca, uma cidade que não tinha muitos recursos, não era uma cidade como Jerusalém, não era uma cidade onde os reis viviam, mas era uma cidade que era um lugar árido, um lugar esquecido, um lugar sem esperança. E foi para esse lugar que Mefibosete foi levado. Uma terra seca, desolada, sem importância na história, um refúgio para as pessoas pobres, para as pessoas feridas, era um local de exílio. E foi ali que Mefibosete foi conduzido àquele lugar. E aí, irmãos, eu quero fazer uma comparação. Sempre, quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos da Bíblia, nós temos Novo Testamento e nós temos Velho Testamento. E nós temos o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Então não podemos passar por aqui e fazer uma analogia sobre a nossa vida comparando com a vida de Mefibosete. Por que eu vou fazer essa comparação? Porque assim como eu, como você, Deus fez o homem para a sua honra e para a sua glória. Deus fez o homem para viver uma eternidade. Deus fez o homem para viver o melhor. Foi esse o propósito de Deus quando Ele criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Nós temos o DNA de Deus na nossa vida. Nós temos uma linhagem de Deus na nossa vida. Mas, como aconteceu com Mefibosete, também aconteceu conosco. Mefibosete, diz a palavra de Deus, que quando ele cai, ele fica aleijado, ele fica sem condição, e ele se distancia, ele é levado para Lodebar. E eu quero fazer uma comparação, passa para mim, por favor, de duas cidades aqui. Primeira cidade que eu quero falar é sobre Jizreel, que vem do hebraico, que significa Deus semeia, semente de Deus. É onde Deus semeia, onde Deus trabalha, aonde vamos colher fruto, aonde Deus está presente. Agora, olha a troca. Mefibosete vai para Lodebar, que vem do hebraico, lo, não, debar, pasto ou palavra, ou seja, significado, sem pasto, sem comunicação, sem palavra, sem a presença de Deus. Irmãos, a nossa vida não é diferente, nós viemos de uma linhagem com um propósito de sermos salvos, santos, independentes ali de Deus. O homem vivia no jardim ali com Adão. Adão estava ali vivendo no paraíso, até que veio a queda de Adão. E quando veio a queda de Adão, Adão estava no lugar onde Deus semeava, onde Deus estava presente. Mas agora, com a queda, o homem é levado para um lugar onde não tem palavra, onde não tem pasto, onde não tem comunicação, onde não tem alimento, onde não tem a presença de Deus. E é isso que o pecado fez comigo e com você. O pecado original do homem, quando Adão pecou, foi a queda do homem. E nós se distanciamos de Deus como Adão se distanciou. Adão foi expulso do paraíso. O efeito do pecado foi esse. E o Adão foi levado para uma terra onde ele tinha que trabalhar, tinha que plantar, tinha que colher os frutos, onde ele não ouvia mais a voz de Deus. A palavra de Deus fala que todos os dias, ao entardecer, ao virada da noite ali, Deus aparecia para Adão para falar com Adão. Agora não existe mais isso. Adão agora está longe da presença de Deus. O pecado afastou o homem da presença de Deus. Com Mefibosete não foi diferente. E eu quero parar para a gente refletir aqui. O que Adão poderia fazer para voltar ao paraíso? O que Mefibosete poderia fazer para voltar a sentar junto ao rei? O que ele poderia fazer? Nada. Nada poderia ser feito para ele sair daquela condição.
Mas há algo que chama muito atenção na nossa vida, que chama muita atenção nessa palavra. Mefibosete, ele vive em Lodebar, segundo os historiadores, aproximadamente 20 anos. Por certo, alguém falou para Mefibosete, alguém deve ter falado para ele, olha, teu pai, teu avô, era rei de Israel. Você, se não tivesse acontecido isso com você, você poderia ser rei. Mas agora você não pode. Por certo, Mefibosete, ele devia ter pensado, o que eu fiz para merecer isso? Porque com o passar do tempo, essa ideia, o que eu fiz para merecer, para passar por isso? Por que eu vim cair em Lodebar? Por que eu fiquei distante? Por quê? Irmãos, muitas vezes nós não teremos respostas para as situações que vivemos, mas uma coisa nós sabemos, a queda do pecado, o pecado original do homem, separou o homem da presença de Deus, como separou Mefibosete do trono de estar sentado à mesa do rei. Mas olha que coisa interessante, pode passar. O segundo momento da vida de Mefibosete é a graça, a manifestação da graça. O texto que lemos, Davi era rei, e ele pergunta, ainda porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, em outra tradução de misericórdia, para com ele por amor a Jonatas. E aí, volta por favor, e aí eu quero falar o seguinte, a graça é iniciativa do rei, a graça é iniciativa do pai, a graça é iniciativa de Deus, a graça não partiu de Mefibosete, ele não tinha condição, ele não tinha jeito, a graça não partiu de Adão, Adão não tinha jeito, a graça não vai partir de você, porque você é pecador como eu sou pecador, mas a graça partiu do rei, a graça partiu de Deus, essa graça alcançou Mefibosete, como também alcançou a mim e a você. Essa graça nos alcançou. Agora essa graça alcançou Mefibosete, alcançou a mim, por quê que alcançou você? Olha o que o texto diz, pode passar agora. Olha o que o texto diz, há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, de misericórdia, para com ele, por amor a quem? A Jonatas. Davi tinha uma aliança com Jonatas. Davi tinha um compromisso com Jonatas. Davi nem sabia de Mefibosete, mas Davi sabia que ele tinha uma aliança com Jonatas. E por essa aliança, Davi age por causa da aliança com Jonatas, não por merecimento de Mefibosete. Não foi por merecimento. E aí eu pergunto, por que a graça alcançou você? Por que a graça me alcançou? Não foi por merecimento meu nem seu, mas foi porque Deus tem uma aliança com Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, que nos resgatou, que nos salvou, que nos trouxe para a sua graça, para a sua presença. Então não foi porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não foi porque eu mereço, mas foi por causa da graça de Deus na minha vida, por causa da aliança de Deus com Cristo. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a morrer na cruz por mim e por você, a pagar um preço. Então, irmãos, Mefibosete não oferece, não se apresenta, ele não vai procurar Davi, Davi, lembra de mim, eu sou filho de Jonatas. Não, Mefibosete não podia nem chegar lá, porque a condição dele o impedia. A nossa condição de pecador, nós não podemos chegar nem na presença de Deus, só por Cristo nós chegamos à presença de Deus. Sem Cristo, nós não chegamos, nós não somos merecedores. E isso aqui ilustra, irmãos, a graça, a escolha de Davi ali, ele fala, há ainda alguém para que eu use de misericórdia por amor de Jonatas. E é interessante que havia ali um servo chamado Ziba, e Ziba fala assim, sim, tem um lá, chamado
Mefibosete. Ele vive em Lodebar, ele é aleijado, ele não pode vir aqui. Para a sociedade ele é indigno, ele não pode chegar no templo, ele não pode sentar à mesa do rei, porque senão é contra a lei. Se ele chegar aqui, a lei o condena. Só há uma possibilidade de ele chegar à presença do rei: se o rei o chamar, se o rei o convocar. Porque o rei, ele estava criando uma nova norma, pode trazer. E rei, então, é interessante que o rei manda buscar Mefibosete. O rei não manda perguntar a Mefibosete se ele quer ir à casa do rei. O rei não manda, vá lá, ver se ele quer vir. Não, o rei fala assim: traz Mefibosete. Irmãos, é isso que acontece conosco. A graça nos alcançou, nos trouxe para a presença do rei. E eu quero falar uma terceira coisa, pode passar, para que você possa entender. A queda não impede a graça. Preste atenção nisso. A queda não impede a graça, porque aquela queda, ela trazia na vida de Mefibosete uma deficiência, que segundo a lei, ele era impedido de servir ao templo, ele era indigno, e Mefibosete se vê dessa forma também. Mas a queda não impede da graça de Deus na nossa vida. A queda do pecado não te impede de ser restaurado. Você entende isso? Que a queda do pecado não te impede de você ser restaurado, que os seus erros do passado não te impedem de você ser restaurado, que as suas falhas não impedem de você ser restaurado. Você entende isso? Que a graça, ela é maior do que a queda. A graça é maior do que a queda. E isso é muito profundo, irmãos. Nós vamos ver que, pode passar, que Mefibosete, ele se vê como indigno. Ele fala: quem é teu servo? Ele está dizendo para Davi, quando ele chega na presença do rei, ele chega para Davi e fala assim: quem é teu servo? Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Mefibosete entende a sua condição, ele diz: eu não sou merecedor, eu não sou digno de estar aqui. Quem é o teu servo? E aí a coisa mais ilustrativa, mais maravilhosa da palavra de Deus, que nós também não éramos merecedores, nós não éramos dignos, mas a graça de Deus nos alcançou, o seu amor nos alcançou, a sua misericórdia nos alcançou, não por aquilo que eu mereço, ou por aquilo que você merece. Sabe qual é o erro hoje? O erro hoje é assim: muita gente procura igreja que fale aquilo que lhe agrada e não quer se consertar. Mas tem muita gente que justifica não ir para a igreja porque fala assim: eu preciso melhorar primeiro, eu preciso me consertar primeiro para mim ir para a igreja. E é um erro, sabe por quê? Porque você sozinho não consegue. Mas quando nós aceitamos, quando nós olhamos, quando nós somos envolvidos pela graça de Deus, Ele nos aceita com as suas falhas, com os seus erros, com os seus pecados, mas Ele nos transforma a uma nova forma de vida. Não para você continuar vivendo no pecado, não para você continuar vivendo no erro, não para você continuar fazendo o que você faz hoje, não. Uma vez na presença do Rei, nós seremos transformados por Ele. E aqui Mefibosete, ele olha para ele e fala: eu não sou digno, eu não sou merecedor. Mas Davi não vê ele mais como um aleijado, como um excluído. Davi agora vê ele com honra. Davi agora vê ele com honra. E olha o que diz, né? Davi agora ele vai tratar Mefibosete de uma forma diferente, porque mandou buscá-lo, mesmo que ele não merecia, deu honra a ele, vai tratar ele com honra. E isso também, irmãos, é a ação da graça na nossa vida. Deus não nos salva porque somos bons, mas Deus salva porque Ele tem uma aliança com Cristo, porque Ele é bom. A nossa justificação não é por mérito,
lá em Romanos 3:24, que a justificação é pela fé, não por mérito, não é por merecimento, mas foi devido ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A quarta coisa que eu quero falar sobre isso, pode passar. A graça restaura a dignidade e cobre nossas falhas. Existe alguém perfeito aqui? Existe alguém hoje que fala para si mesmo: eu sou digno de sentar à mesa do rei, eu sou digno de estar na presença de Deus? Há alguém assim aqui hoje? Não há, irmãos. E aqui, irmãos, nós vamos ver que a graça restaura a dignidade e cobre as nossas falhas. Aqui, Davi restaura Mefibosete da seguinte forma: tudo que era de Saul, Davi manda dar para Mefibosete. Davi coloca ali servos à disposição de Mefibosete. E Davi fala o seguinte com Mefibosete: comerá pão sempre à minha mesa. Que coisa maravilhosa! Você vai se assentar à minha mesa. E aqui traz um ensino, irmãos. Aqui Davi devolve a Mefibosete todas as terras de Saul, coloca servos para cuidar dele e o convida a comer à mesa como um dos filhos do rei. Lembra que Mefibosete, eu comecei dizendo que ele nasceu numa linhagem real, os irmãos lembram disso? Ele era neto de rei, ele nasceu numa linhagem real, mas a queda o colocou de longe dessa condição. Mas quando Davi o chama de volta, o restaura e o convida a sentar à mesa, agora Davi trata ele como um filho do rei, ele volta à mesma origem que ele veio. Irmãos, quando Cristo operou na nossa vida, quando a graça de Deus nos alcançou, Deus está devolvendo para mim e para você a mesma origem. Deus fez você e a mim para a sua honra e para a glória de Deus, para a salvação, por isso que Deus nos fez. E aqui, irmãos, há um detalhe poderoso aqui. Quando Mefibosete senta à mesa do rei, a sua deficiência fica oculta, não fica vista, a sua deficiência é escondida, a sua falha é escondida, o seu erro é escondido. E aqui talvez você possa interpretar assim: então eu posso viver errado que vou ser sempre escondido? Não, porque se você viver errado, você nunca vai estar à mesa do rei. A mesa do rei é onde transforma. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus é maior que o seu pecado. Deus tem poder para curar as tuas feridas, Deus tem poder para sarar a tua alma, Deus é poderoso para transformar a nossa vida a tal ponto que eu não quero mais sair da mesa do rei, eu não quero mais sair da presença do rei. Ou vocês acham que Mefibosete, se Davi fala para Mefibosete: Mefibosete, você quer ficar aqui ou quer voltar para Lodebar? Onde ele ia querer ficar? Não, Davi, eu quero ficar aqui, eu quero ficar à mesa do rei. Mesmo não merecendo, mas ele vai assim: a tua misericórdia me alcançou, a tua graça me alcançou. Irmãos, e aí estar na mesa do rei, nós queremos estar na presença do rei, vivendo de forma diferente. E aqui mostra, irmãos, para como que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Nós fomos alcançados pela presença de Deus, e a nossa santificação é progressiva. O erro que eu cometi hoje, eu não quero cometer amanhã, porque eu estou à mesa do rei. A falha que você comete hoje, você não vai cometer novamente, porque a presença do rei, nós vamos se sentando à mesa do rei, e aquilo que nós pecamos, o nosso passado, aquilo que fizemos, irmãos, se a gente for abrir aqui para você falar do teu passado, nenhum de nós que estamos aqui era digno de estar aqui, porque o nosso passado não condena, o pecado original nos condena, mas a graça, o convite, na verdade não foi nenhum convite de Davi, na verdade foi: vem, busca lá Mefibosete, você sentará à mesa comigo. Deus nos coloca numa condição de herdeiros novamente,
de filhos novamente. Ainda que eu não mereça, ainda que você não mereça, Deus nos coloca nessas condições. Deus não olha para mim e me vê perfeito, não. Deus olha para mim e vê Cristo, por amor de Cristo. Davi olhava para Mefibosete, ele falava pela aliança que eu tenho por Jonatas. E para fechar, pode passar? Mefibosete somos nós. É eu, é você. Porque assim como Mefibosete nasceu em um lugar de honra, Adão também estava no lugar de honra no paraíso, aonde Deus semeava, aonde Deus estava perto, aonde Deus estava agindo, aonde Deus falava com ele. Mas a queda de Adão foi a nossa queda. E assim como Mefibosete foi levado para Lodebar, pode passar, assim como Mefibosete foi levado para Lodebar, todo quebrado, exilado, espiritualmente aleijado, sem condição de voltar, assim também foi as nossas vidas. Quando o pecado entrou, nos afastou da presença de Deus, nos tirou da presença de Deus, nos deixou longe. Mas nós louvamos o nome do Senhor hoje, sabe por quê? Porque o Rei nos chamou. O Rei nos chamou. Você está convidado a sentar à mesa do Rei, não por merecimento, mas por aliança, por uma aliança em Cristo. Cristo que morreu para nos justificar, para nos regenerar, para sentarmos à mesa do Pai. E essa nós podemos dizer, como diz a palavra do Senhor, em Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus, a misericórdia é dom de Deus, é dom de Deus. Pode passar. E aí eu quero convidar você agora para uma prática disso. Qual é a aplicação prática dessa mensagem na sua vida? Qual é a aplicação prática dessa mensagem nessa semana que vai se iniciar? Como eu vou aplicar isso na minha vida? Eu quero dizer, então, pode passar. Eu quero dizer para você que já é cristão, que já vive na presença de Deus, pode passar. Viva com gratidão. Seja grato pela graça na sua vida. Seja grato porque você está à mesa, não por mérito. Seja grato porque você foi levado à mesa do Rei, não porque você merecia, mas porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. Para você que ainda está ferido, para você que ainda está longe, para você que ainda não entendeu, para você que olha para o seu pecado e diz: eu não sou merecedor, eu não sou digno, se junte a mim, também não sou. Mas eu quero dizer que as suas limitações não excluem a graça de Deus na sua vida. Que você acha que você não merece, está certo, você não merece mesmo não, mas a graça de Deus nos alcançou. E para o perdido, para aquele que está lá em Lodebar, para aquele que está longe, para aquele que acha que não tem mais jeito, a mensagem para você é: o Rei está chamando. O Rei te faz um convite a sentar à mesa, aonde os seus defeitos, o seu defeito, a sua falha é coberta pela graça e pelo amor de Deus na nossa vida. Vamos estar de pé, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é teu nome, ó Deus. Louvado és tu, Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus hoje. Louve pela sua graça. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade
Santo és o teu nome, Senhor. Da bondade de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Eu queria que você parasse para refletir o que muda em sua vida ao saber que Deus te chama para a mesa, mesmo com as suas falhas. O que você muda? O que você já parou para pensar nisso? Que Deus te chamou para sentar à mesa, mesmo com as suas falhas. Não é para você continuar vivendo nelas, porque as falhas que Mefibosete tinha foi até antes de sentar à mesa. Depois de sentar à mesa, não há mais falha. A graça encobriu, a misericórdia e o amor de Deus perdoou os nossos pecados. Daqui para frente, como você vai viver sabendo disso? Como você vai viver sabendo que Deus te chamou a sentar na mesa? Eu quero convidar você a orar nesta hora, a fechar seus olhos, a colocar sua vida diante de Deus, a ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito. Talvez você esteja vivendo por lutas, por dificuldades, por problemas, que é natural nessa vida. Mas seja grato a Deus, porque Ele nos resgatou lá de Lodebar. Estávamos esquecidos, não merecíamos, mas a sua graça, o seu amor nos alcançou. Senhor, nós louvamos o teu nome.